passeios em Barreirinhas. Olha, São Luís, chegamos a São Luís. Olha a chuva. A rua vira rio. Paramos aqui porque não tem condições de rodar. Por segurança, né? E porque não dá mesmo. É muita coisa. A visibilidade está prejudicada. Olha só. E a nossa Kombi. Aí a gente conhece as entradas de água. As entradas de ar, entradas de água. Nossa, olha aí, olha a rua que tá. E a menina vai sair essa hora que doido. No mato da manhã, eu acho que é. Ah, já é a vida muito. E a água tá correndo aqui no rio. Salve, galera! Olha onde é que nós chegamos. Aqui é o Centro Histórico de São Luís do Maranhão. Dormimos no Centro Histórico, olha lá, que beleza. Hotel Pousada dos Sonhos, mas foi aqui que a gente ficou. A nossa preguicinha tá aqui estacionada. Aqui o esquema é esse, estaciona na rua, na frente do hotel. Estamos aqui no passado, vivendo o passado, olha lá. Ruas de calçamento antiquíssimo. E agora a gente vai sair para explorar um pouco mais aqui o meio ambiente histórico de São Luís do Maranhão. Bom, registrar aqui que a gente observa um certo abandono do patrimônio histórico. O dinheiro não está, parece que não está chegando para manter isso aqui bem organizado, com uma aparência melhor. Não sei qual é a ideia que está por trás desse abandono, mas fica a sugestão, né? Eu gostaria de ver esse centro histórico mais cuidado. E eu acredito que muita gente gostaria de visitar um centro histórico mais bonito, mais cuidado mesmo. Bom, vamos visitar a fonte histórica aqui de São Luís do Maranhão. E depois a gente pega informação, mais detalhes que a gente está passando, viu aqui. E como a gente vê nos vídeos, a gente sabe que é aqui. Mas tem um pessoal aí do setor de cultura que vai depois detalhar melhor pra gente. Registrar aqui. Olha só, tem peixe pra caramba aqui. Olha só. Tá cheio de peixe. Peixes confinados, ó.
Só aqui nesse pequeno espaço. Passeia pra lá. Ah, tem um buraco lá? É, mas aí, se sair daqui não volta mais. Ah, seleciona ali, né? Depois de uma certa idade. Né? Ah, olha. É grande, passa todo mundo aí. Ah, não é gradinho, Ei, que barato, eles se escondem aí. Olha lá os famosos azulejos nos prédios históricos de São Luís, Maranhão. Já foi tema de novela. Não, tô sabendo agora. Quem é o senhor aqui? Vamos ver. A João Francisco Lisboa, o Maranhão. Homenagem da Academia Maranhense de Letras, 2012. Ano do Bicentenário. Praça João Lisboa e Largo do Carmo. É tudo isso aqui, ó. Bom, vamos subir aqui nas escadarias e dar uma geral na Igreja do Carmo, que dá nome aqui à praça. Detalhes no piso. E registrar aqui o interior da igreja. Olha aqui, não tinha visto um teto assim, tão cheio de quadradinhos. Diferente. Praça Nossa Senhora do Carmo e seus casarões e seus azulejos tão discutidos, tão observados. A Leila ali, extasiada por estar no centro histórico. Vamos descer aqui, mais uma ladeira. Cruzamento. Um cruzamento histórico.
tem até um perigo aqui, ela deve estar escorado porque essa parede pode tombar. Rolando um reggae aqui, que também é conhecido como cidade do reggae. É muito prédio. Aqui é conhecido como Ilha do Amor, Ilha do Boi-Bumbá, Jamaica brasileira, São Luís do Mará. Pode filmar? Galera, tá lembrado da novela Travessia da Globo, que deu ênfase, entre outras coisas, à dependência tecnológica, mas que também foi forte aqui na questão dos azulejos nos prédios antigos aqui de São Luís do Maranhão. A gente está aqui na rua Portugal, onde foram gravadas cenas dessa novela, onde tem o maior número de prédios com a fachada contendo aí esses azulejos que foram que foi questionado, que foi enfatizado na novela Travessia da Rede Globo. Então algumas cenas aconteceram aqui nesse pedaço. Aqui é o espaço Reviver. Um velho mercado, Beco da Catarina, Mina. Muitas escadarias por aqui. Alguém me falou agora há pouco que esses prédios, grande parte, é mão de obra escrava, se não a totalidade, né? Bom, não deve ser a totalidade. A rua, calçamento bem antigo. E essa é a Rua Portugal. Estamos aqui no Centro Histórico de São Luís do Maranhão, vendo um pouco aqui das danças típicas do São João.
Ah, colorido e bonito. Muita animação. Viva São João e São Luís do Maranhão. Salve galera, olha eu aí de cara nova, mais bonito ainda. E tudo feito aqui na Ótica Pague Menos, no centro histórico de São Luís do Maranhão. E bem atendido por essas moças bonitas aqui, ó. Qual? Fabiana aí? Liana. Cadê a outra? Tem mais gente aqui. É a gerente. A gerente. Olha que beleza. Tem cafezinho, tem água, beleza. Fica a dica, Ótica Pague Menos. Então, assim como Minas Gerais, São Luís do Maranhão tem muita igreja, muita história. E agora a gente vai conhecer mais uma dessas igrejas, que é São João Batista. Duas torres, pagou imposto. Ó quem tá na igreja aqui, ó quem eu encontro aqui na igreja. A Leila. O São João Batista. O salão da igreja pequeno. Teto sem desenhos, sem pinturas. Estamos nós aqui no Beco Catarina Mina, que liga a rua Portugal ao Palácio dos Leões e enfim, os prédios de governo. Olha essa escada. Essa escada é algo diferenciado. Bem antiga. Feito na base da... Nem sei, essa pedra tem um nome aqui, mas eu não lembro. Mas é uma belezura. É uma arte por si. Galera, estamos aqui no Centro Histórico novamente de São Luís do Maranhão. E agora a gente vai visitar o museu, que fala muito da cultura do boi, né? Principalmente a gente vai ver, mas tem muito mais aqui. Fica nesse prédio aqui, que parece estar com os dias contados para funcionar como museu. Vamos descobrir isso conversando aqui com os monitores, com o monitor aqui do museu. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a Paula, sou mediadora cultural aqui da casa e vou apresentar um pouco desse espaço para vocês. Então vamos subir. Vamos subir essa escada. Chegamos no final da escada. Agora a gente respira e aí a gente inicia por aqui, por esse painel que a gente chama de Alto do Bumba Meu Boi, para contar um pouco sobre essa história que fala da nossa tradição maior, que é o Bumba Meu Boi do Maranhão.
E a gente começa apresentando esses personagens, que é a Mãe Catirina, Pai Francisco e Boi Mimoso. Conta-se dentro dessa história que Pai Francisco e Mãe Catirina eram um casal de escravizados que viviam em uma fazenda. E Mãe Catirina encontrava-se grávida e desejou comer língua de boi. Só que ela não queria comer a língua de qualquer boi e desejou comer a língua de Mimoso, que era o boi mais querido da fazenda e era como se fosse um presente de casamento da filha do dono da fazenda. E aí Pai Francisco foi lá e atendeu o desejo de Mãe Catirina, matando e dando para ela a língua do boi. O dono da fazenda não gostou muito dessa história e perguntou: cadê meu boi? O que aconteceu com meu boi? E falou para Pai Francisco: não sei o que tu vai fazer, dá teu jeito, mas eu quero o Mimoso de volta. E aí Pai Francisco chamou o padre, chamou o pai de santo, chamou o pastor, chamou todas as entidades religiosas que ele conhecia, mas nenhuma conseguiu ressuscitar Mimoso. E aí que ele vai para dentro da floresta e, com a ajuda de um pajé dessa aldeia indígena, faz um ritual para trazer Mimoso de volta à vida. A morte está rondando Mimoso nesse ritual e aparecem essas figuras que a gente chama de Casumbá, que são criaturas místicas da floresta e tem esse papel de proteção, de afastamento de coisas ruins, de todo o mal. E quando o Casumbá chega tocando o seu sininho, o boi volta à vida porque a morte é assustada. E aí o boi volta bumbando. A etimologia da palavra bumbar, dançar. Por isso Bumbar é dançar. Por isso bumba meu boi, dança meu boi. E aí a gente segue pra cá para apresentar um pouco mais sobre tudo isso. Mas eu diria que Catirina tirou uma com a galera da nobreza, Sim. usando de uma força feminina, de um poder feminino muito grande, que é a gestação, né? Sim, porque seu filho já não ia nascer de ventre livre, né? Então ela se aproveitou um pouco disso que acaba aparecendo e na verdade a gente toma isso como uma espécie de vingança, porque ela era uma mulher escravizada e estava num contexto bem ruim, péssimo na verdade. Viva a Catirina, que venham muitas Catirinas. Sim, essa figura que a gente chama de miolo. O miolo é a pessoa que dá vida ao boi, é a pessoa que faz o boi bumbar. E aí, o que a gente pode explicar com relação ao Bumba Meu Boi, que é muito presente, é a questão religiosa. Que justamente a questão religiosa traz o quê? Que as pessoas que estão fazendo o Bumba Meu Boi, geralmente elas estão pagando promessa. Ou seja, tem gente que dedica toda uma vida. Se a sua promessa já foi cumprida ou não, ou se está em busca de uma graça, essa pessoa promete que vai dedicar toda uma vida sendo miolo, vai dedicar toda uma vida sendo cantador, bordadeira, ajudando o pessoal da comunidade. Então, o que muito se vê dentro do contexto do Bumba Meu Boi é o contexto religioso de pagação de promessas. Isso garante a permanência das coisas, pelo jeito, né? A gente entra aqui na sala dos mestres para falar justamente dessas pessoas que foram importantes, são importantes dentro da nossa cultura, para falar que os mestres foram e são os grandes difusores dessa cultura, porque Bumba Meu Boi é uma história de oralidade, é uma história de comunidade, é político, é resistência, e vai sendo passado de pai para filho. Ou seja, às vezes um cantador desse tem um filho que vai assumir o papel dele quando esse senhor se aposentar ou quando esse senhor falecer. E a gente fala que eles são grandes poetas, são grandes pedagogos da nossa cultura. Ótimo. Então o boi veio junto com eles, né? Exatamente. Porque foram eles que trouxeram do interior do Maranhão essa cultura para cá, para nossa capital. E a história inicial que você contou é a história que eles construíram. Que construíram e que foram trazendo das suas vivências ou dos seus parentes. Porque um avô deles contou para eles, o bisavô, o tataravô, foi passando e se distribuiu e virou tudo isso. Entendo. Bom, aqui nessa sala a gente vai ver aí, ó. O boi é a maior manifestação da cultura popular maranhense, como a Paula já tinha falado anteriormente. E
claro, a conexão com os santos. Ela vai falar agora para nós as datas, porque tem umas datas, não é isso, Paula? Isso, tem umas datas. E aí o que eu posso falar para vocês com relação às datas é que o Bumba Meu Boi ele tem um processo que a gente chama de ciclo do Bumba Meu Boi. E esse ciclo se dá o batizado, que acontece, tem a data de 13 de junho, né, que marca Santo Antônio. E aí a gente vai chegando um pouquinho mais para cá, que o batizado acontece no dia 23, um dia anterior ao dia de Santo Antônio, que é o que leva o nome da festança toda que a gente conhece. E aí tem paradas obrigatórias, que é para cultuar outros santos que também se dão dentro de São João, que é o dia 29, dia de São Pedro, que a gente tem um marco muito significativo aqui, que é a subida da Capela de São Pedro, que é um dos padroeiros dessa festa. E também um dos outros padroeiros que a gente gosta de falar bastante é o São Marçal, que não é um santo reconhecido pela Igreja Católica, mas aqui em São Luís, e principalmente durante o São João, ele é cultuado. E a festança dele acontece no bairro do João Paulo, na avenida que leva o nome desse santo, justamente porque esse local que acontece a festança para São Marçal, ele é um local de marco de resistência para o Bumba Meu Boi, porque durante a década de 70, o Bumba Meu Boi ele foi proibido e só determinados grupos dançavam por conta de aval de alguns juízes. E aí, como forma de resistência, porque no centro da cidade era um bairro muito elitizado e não importava para essas pessoas que gente preta, pobre e de cultura e de religião de matriz africana adentrasse o centro histórico, que era elitizado, tinha-se um ditado que falava: o Bumba Meu Boi não passa do Anil ou do bairro do João Paulo. E como marco, o pessoal do Bumba Meu Boi se apossou desse ditado e fez essa demarcação de resistência para dançar na avenida do São Marçal, no bairro do João Paulo. O São Marçal, sabe dizer a cor da pele dele na época? Porque assim, ele era negro? Não, começando. era branco. Era branco? Era branco. Mas eu até desafio a quem assistir esse vídeo dizer se conhecia, se sabia da história do São Marçal. Quer dizer, eu não desafio, eu solicito que diga alguma coisa sobre isso. Eu conhecia, já sabia desse santo, porque eu morei no norte, né? Então eu conhecia. Vamos ver quem mais sabia de São Marçal, porque ele não é registrado na Igreja Católica, né? Essa parte aqui nós vamos falar sobre o sotaque e como se dá a questão da musicalidade do Bumba Meu Boi. Nós temos 5 sotaques registrados para definir o Bumba Meu Boi, mas nós sabemos que são para mais de 30. E dentre esses 5 que são em destaque, nós temos o boi de zabumba, que leva esse nome justamente por conta desse instrumento, que é a zabumba. Mas também nós temos o sotaque de matraca, que leva esse nome justamente por conta desse instrumento aqui, que é feito por 2 pedaços de madeira e se toca. Vou comprar um desse. Compre, eu apoio. Nós temos também o sotaque de orquestra. O sotaque de orquestra nós não temos instrumentos para ilustrar aqui, mas o de orquestra, como o próprio nome diz, leva instrumento de sopro, instrumento de corda. Nós temos o sotaque de costa de mão, que é um sotaque com um dos mais antigos e que leva em seu nome ainda mais esse contexto de resistência, porque geralmente e especificamente é cultuado no interior do Maranhão, chamado Pururucu, que é uma região quilombola. E aí nessa região quilombola há muitos descendentes de escravizados, justamente pela lida na terra, por fazer farinha ou por atividades manuais, de ficarem com as mãos desgastadas ou calejadas mesmo, justamente por não conseguir bater nesse instrumento aqui, que é o pandeirão, com a palma da mão, eles batiam com a costa da mão. Por isso o sotaque costa de mão. Em teor dessa resistência mesmo que se dá a partir da história que é trazida, que é o contexto de escravizados, mas também por um contexto de vida dura, vida um pouco mais puxada nesse sentido. Olha, dói na alma ouvir isso que está falando, né? Essa coisa, as mãos eram tão massacradas, um trabalho escravo, nojento, desumano, que não dava para se divertir batendo com a palma da mão, tinha que bater
com a costa da mão. Bom, mas aí ficou a marca também, que é para todo mundo saber o quanto, o que já fomos capazes de fazer, né? A maldade, a que ponto a gente chegou já, para ver se melhora. Exatamente. E temos o sotaque de Baixada, que tem uma musicalidade, toda a musicalidade é um bailado, obviamente, mas no sotaque de Baixada nós temos a presença do Casumbá, que foi aquela criatura que eu apresentei para vocês no início. Mas aí vai depender muito de cada grupo, de como se dá essa musicalidade, porque acaba por confundir. Assim como tem a presença de matraca em todos os sotaques, às vezes tem um instrumento de sopro, às vezes vai ter vários instrumentos de percussão, e aí vai depender muito de como cada grupo se identifica dentro desses 5, ou às vezes nem vai se identificar por esses 5, ou vai se identificar por os outros 30 que nós temos. 30? Isso. Ah, é. E aí nós temos variedade. aqui uma série de instrumentos para vocês observarem, especificamente o de percussão, e que a gente vem falar um pouco sobre preservação também, porque alguns instrumentos eram feitos de couro de cobra, justamente porque já eram esticados de certo modo e não precisava de um macete que se faz com o couro do boi, porque o couro do boi, a partir do momento que você estica, mas você precisa aquecer esse couro para que esse couro estique e você chegue a determinadas notas, a determinados batuques. E aí o couro de cobra foi proibido justamente por um quesito do IBAMA, de preservação mesmo. Faz sentido. Então, um couro tão largo como esse aqui, eu acredito que seja de sucuri, né? Não é? Sim. Que é bem grande. Para ter essa volta toda, tem que ser uma cobra bem... Sim, tinha que ser aquela bem maior. Essa aqui é a nossa sala dos bordados. O que eu posso dizer para vocês é que nem sempre o Bumba Meu Boi andou tão enfeitado e tão brilhoso. Tanto é que a questão do bordado, ele só foi implementado por conta de um mestre, o mestre Laurentino, que na época, sim, esse moço mesmo, que na época que ele implementou o Bumba Meu Boi, nem todo mundo achou legal, nem todo mundo achou interessante, tanto que nós temos um ditado por aqui que quando uma pessoa está muito arrumada, muito enfeitada, tá mais enfeitado que boi de Laurentino, justamente porque ele foi responsável por isso. Antigamente as pessoas dançavam com roupas comuns e até dançavam com a própria carcaça do boi coberta com couro. O osso do boi? O osso do boi. E o cheiro? E o cheiro. E aí depois de um tempo, que foi mudando, e aí era feita assim, era feita de madeira ou era feita de fibra de buriti, que era um material mais leve, e aí cobria-se com um determinado tecido ou com o couro do boi. Pronto. E aí depois de um tempo é que veio a questão do bordado. E aí hoje é feita a carcaça de madeira com o veludo do bordado. E aí usa-se canutilho, paetê, linha, tudo isso para trazer a visualidade tanto dos sotaques, quanto da comunidade, quanto essa reflexão e essa representação religiosa, que é muito importante para os difusores de cultura do Bumba Meu Boi. E aí, essas informações que eu passo para vocês é justamente fruto de pesquisas, que aqui dentro da Casa do Maranhão também tem esse quesito muito importante de ter essa preocupação, de as pessoas virem, perguntar pra gente, ou a gente ter acesso a determinadas informações, de ir dentro da comunidade, de conversar com essas pessoas, porque é muito fácil dentro da comunidade escrever o que eu quiser a partir de uma coisa que alguém me disse. Aí joga na internet e parece que vira a verdade, né? Exatamente. Então... Por isso que é muito importante você ir dentro da comunidade, você ter a vivência, porque você não vai chegar lá e eles vão te dizer tudo. Não. Você precisa ganhar a confiança dessas pessoas, porque tudo ali que eles fazem é para eles. O contexto religioso é muito puxado, é muito, como é que eu posso dizer? Pessoal? Exatamente, é muito pessoal, então nem tudo pode ser contado. Então, essas informações que eu difuso para vocês aqui agora foram informações que eu tive de pesquisas, de conversas, mas também tem muitas coisas que eu não sei sobre o Bumba Meu Boi, porque nem tudo pode ser falado, nem tudo pode ser visto. E a gente respeita, a gente entende perfeitamente. Agora, não considere pela internet essas coisas superficiais, tá? A coisa é bem profunda, assim, é a história de vida, pelo que você está falando, né? Anos de transformação,
né, para se chegar nessa festa que hoje a gente vê Sim. por aqui, né? Exatamente. Então, Assim como tem pesquisas muito sérias que a gente encontra na internet, assim como também tem livros publicados de coisas que a pessoa só publicou o que ela queria. E esquece, às vezes, de que determinadas coisas que às vezes uma pessoa dentro da comunidade falou para ela e que contribui para a pesquisa dela, e não dá esse devido referencial, né? Dizer, tem uma moça, acho que é Dona Tânia, ela é bordadeira do boi de um determinado grupo. Eu aprendi a bordar com fulana porque ela faz assim, faz assado. Porque essa questão do bordado, do cantar, do dançar, é tudo passado na oralidade e é um conhecimento que vai sendo passado adiante para quem está dentro da comunidade, que é meu filho, que é meu neto, que é meu sobrinho, que é meu vizinho. Então, o Bumba Meu Boi, ele é político, ele é comunitário e ele é resistência. Nunca esquecer de tudo isso dentro do mundo. talvez isso seja uma das coisas mais importantes. Exatamente. Se não a mais importante. Sim. Você daria o nome de uma instituição confiável, onde a pesquisa a gente entende que seja sério, tem um nome para dar, ou você se isenta de citar nomes aqui no Maranhão? Não que eu me isente, mas eu posso sugerir trabalhos feitos por alunos, por ex-alunos, por quem está presente dentro da Universidade Federal, dentro da Universidade Estadual, porque também é um campo científico que investiga essas coisas, esses assuntos que também é importante a gente levar como um retorno para a sociedade como aluno. Perfeito. E aí a gente chega aqui para finalizar falando sobre o que eu expliquei para vocês do processo que tem dentro do Bumba Meu Boi. Que foi, eu comecei falando que geralmente esses grupos ensaiam, faz o batizado, que é importante para eles, para poder saírem para as apresentações, que é um outro ponto. E aí, depois das apresentações, esses grupos se preparam para o ritual de morte. O ritual de morte vai depender muito de cada grupo. Então, cada grupo decide como vai fazer esse ritual de morte. Tem grupo que faz no final de junho, mas tem grupo que só vai fazer lá no final do ano, porque vai depender também da agenda que esse grupo tem com relação às apresentações. E aí, no ritual de morte, faz-se uma encenação, e nessa encenação, esse boi foge e ele é amarrado a essa árvore. Essa árvore que a gente chama de mourão, que geralmente é feita ou de mangueira ou de galhos de jambeiro. E essa árvore, ela é decorada, justamente tanto os galhos quanto o que é pendurado nela. Às vezes a gente pendura dinheiro, instrumento, algum pedido, algum doce, alguma coisa que ela queira fazer como pedido, brinquedo, porque no final essa árvore ela vai ser distribuída depois. E aí quando esse boi ele é encontrado dentro dessa comunidade, ele é amarrado a essa árvore, porque apesar de que esse boi ressuscitou, ele precisa morrer. Para essa comunidade, em respeito a esse boi, ele precisa descansar, porque ele ressuscitou, ele é uma festança para ele, e ele precisa morrer porque ele volta sangrando, ele volta sem língua. Então o começo da história não foi falado, mas o boi ressuscita sem língua, porque a língua foi dada para Catirina. E aí, como esse boi volta sangrando, né? Nesse ritual que é feito, esse sangue é aparado, e o que representa esse sangue é o vinho. E esse vinho que é aparado, ele é distribuído na comunidade para todos presentes. E aí tem comunidade que faz o bolo, que também representa como se fosse a carne desse boi, e também é distribuído. E aí eu acredito que vocês já tenham feito uma alusãozinha que eu não vou dizer. Quem puder, comenta. Pois é, comente mesmo, porque você está falando do vinho, e eu me lembro, porque eu morei no Pará, eu vi muita festa de boi, e tinha um momento, esse momento da morte do boi, e rolava um vinho. Eu era muito jovem, era pequena, eu não sabia direito, mas aí falava que era o sangue do boi. Aí depois, no mercado, tem um vinho que tem por acaso o nome de sangue de boi. Eu acho que uma coisa levou a outra aí. E essa árvore parece uma árvore de Natal, né? E aí,
final, quando esse boi morre, eu não posso aproveitar nada desse boi, justamente porque, em respeito à memória desse boi, porque ele já contou a história dele, tanto na toada, quanto na apresentação e na sua representação. E aí eu não aproveito nem uma miçanga, nem um pitido, nem o paetê, nem o verru. Tipo assim, porque isso pode dar azar, tem alguma coisa a ver com isso? É o lado, a questão das crenças entra nessa coisa de não aproveitar nada do boi, você sabe? Nunca parei para pensar sobre isso nem perguntar, mas eu acho que é muito justamente pelo respeito a esse boi que dançou esse ano. Porque ele nasceu para dançar esse ano. E aí quando ele morre, se eu aproveitar alguma coisa dele, eu estou desrespeitando ele. Falando sobre esse ciclo do Bumba Meu Boi. E viva o boi do Maranhão! Viva, por favor. Como eu falei para vocês na questão dos sotaques, agora eu vou apresentar um pouco sobre os personagens que estão presentes e que marcam um pouco essa questão dos sotaques. Como eu falei para vocês, o sotaque de Baixada tem a presença desse personagem, que é o Casumbá. Geralmente ele é bem assustador e às vezes um pouco maior, justamente para trazer essa questão de assustar a morte, de proteção, porque a gente está aqui falando de dois personagens que levam o mesmo nome, mas são de sotaques diferentes. Esse aqui é uma indumentária de um mestre e ela já traz essa característica mais indígena por conta das penas. É o caboclo de fita por conta dessas fitas que estão aqui. Esse aqui também é um caboclo de fita, mas ele já é completamente diferente porque é de sotaque de orquestra. Então ele já é mais cheio e bem mais decorado, bem mais vivaz, porque o boi de orquestra também, que eu posso falar para vocês, é que tem uma certa... são mais tradicionais. E o boi de orquestra, geralmente, às vezes tem grupos que não contam aquela história que eu contei para vocês sobre o alto do Bumba Boi, que é falar sobre Catirina, Pai Francisco, faz só um aparato de todos os outros sotaques, mas esquece de aprofundar o que é importante. Também acho que o que é importante está ficando para trás, a força, o poder que os mais fracos socialmente tinham para usar está sendo descartado pelo que eu estou vendo. Exatamente. Sabe que o Alceu Valença tem um chapéu parecido com esse aqui. Ele é um casumbá, ele é um casumbá mais tradicional e bem mais antigo, justamente porque a careta dele aqui é feita de madeira, ela é toda esculpida em madeira. Os outros casumbás que vocês viram ali na frente, elas são feitas de pano e são bordadas. Aqui, ele é um personagem marcante do sotaque de matraca. O que eu posso dizer desse personagem é que a presença indígena é muito presente nele, porque dentro do Bumba Meu Boi tem essa tríade, né? É a matriz africana, que é muito presente, obviamente. Tem o catolicismo popular, vocês viram a presença dos santos justamente ali na outra sala, mas também a presença indígena, porque foi a partir do ritual indígena que esse boi ressuscitou. E aí nós temos o caboclo de fita, justamente com sua roupa toda feita de penas. Esse capacete pesa 30 quilos. Outra coisa que eu posso dizer com relação a esse personagem e com relação à religião é que, para ser caboclo de fita, em determinados grupos, que o preceito religioso é muito forte, a pessoa que vai se vestir de caboclo de fita, ela precisa passar por um processo. E só a partir de um ok de alguém da religião ou dos orixás dessa pessoa dizer, tá bom, você pode, aí ela dança como caboclo de fita. Aí a gente traz o Panducha também, que é um personagem marcante do sotaque de matraca, porque ele era como uma espécie de palhaço, mas também falam que em outros grupos chamam ele de pajé. Tanto que a roupa dele é feita de fibra de buriti, que é um material indígena, obviamente, que é trazido da buritizeira, né? E ela é colorida dessa maneira, justamente para esconder um pouco desse personagem. É burrinha. A burrinha é uma espécie de personagem que serve como guia para o miolo, porque o miolo ele tem uma janelinha muito pequenininha para onde ele enxerga. Então tudo fica coberto, ele fica com o boi dançando. Então ela fica como uma espécie de guia para ele não cair, para ele não esbarrar em ninguém. E para manter também uma certa formação. Porque quando você para observar a formação do Bumba Meu Boi, ou ela é circular, ou ela é em semicírculo, e esse boi está sempre ao meio, ou à frente. Essa personagem aqui é uma indígena do
do sotaque de orquestra, vocês podem ver que as cores dessa roupa, elas são muito mais vivas, o que é completamente diferente das indígenas do sotaque de matraca, em que a roupa é muito parecida com a do caboclo de pena. O que muda com relação a isso é o cocá, que já é bem menor. E aí tem essa diferença. Aqui é o nosso outro personagem da fileira que nós temos que apresentar, que também é um casumbá, e esse acaba sendo um casumbá também bem tradicional, justamente porque a careta dele é feita de couro de animal. Vocês conseguem pegar bem pertinho, tem uns pelinhos aqui. É mesmo, olha. Eita. A gente Pode. vai apresentar esse moço aqui. O nome dele é Famosão. É de um grupo que realmente existe e leva o nome de Bumba Meu Boi Famosão. E aí o que eu tenho pra contar pra vocês, uma história que eu aprendi, ver se fez, que conta que uma criança, quando pequena, perguntou pro seu pai: ah, pai, por que só uma pessoa dança embaixo do boi? Que geralmente é um miolo, né? Mas aqui, nesse famosão nosso aqui da casa, que foi construído pra cá, pro nosso acervo, cabe de 13 a 15 pessoas. 13 pessoas aqui embaixo? 13 pessoas aqui embaixo. É, porque é muito peso também para carregar. Como ela é uma representação, né, do que faria ele bumbar. Mas Sim. o original, esse aqui nosso é feito de fibra de buriti e de galhos de mangue, né? Certo. O original, ele é feito de alumínio. Antigamente era feito de madeira, mas era muito pesado para os brincantes. E aí modificou e foi feito a capoeira dele de alumínio, que aí fica mais leve, e aí só cobre com um bordado que é daquele ano, e aí o pessoal dança tranquilamente entre 17, 20 pessoas para fazer o famosão bumba. Então ainda rola ainda acontece a dança do famosão. Sim. Todo ano tem apresentação. Todo ano tem apresentação. Ele é um grupo que ainda existe, ainda bem. Aqui eu vou apresentar um pouco sobre o tambor de crioula para vocês. O tambor de crioula, ele é dedicado a São Benedito dos Pretos. E aí conta... São Benedito dos Pretos? Isso, São Benedito dos Pretos. E a história que se conta com relação a São Benedito dos Pretos remete ao primeiro milagre dele, que ele vivia em não lembro se é um mosteiro, se era uma casa, e aí o que ele fazia? Ao final do dia, em determinada hora, ele sempre saía com as mãos cheias de coisa, assim, para levar para os seus irmãos escravizados, seus irmãos escravizados, porque ele era um homem livre. E aí sempre ele saía no mesmo horário, até um dia que ele foi pego. E aí nisso que ele foi pego, ele estava cheio de coisas nas mãos cobertas, né? E aí ele tava descendo uma escadaria e aí o dono do lugar chegou e disse: ah, o que tu tá levando aí? E ele, tipo, balançou, pensou: ah, são flores. E aí, quando ele solta aquilo tudo, caem flores. E na verdade era comida. Mas quando ele solta tudo isso, são flores. Por isso é conhecido como o primeiro milagre de São Benedito dos Pretos. Por isso essa remissão de flores, tanto na roupa do tocador, quanto na roupa da coreira. Personagens, tem o tocador, que toca esses instrumentos aqui. São 3 tamanhos diferentes, porque cada um tem uma certa musicalidade. A gente viu uma apresentação já aqui, no tempo que a gente está aqui na ilha. E esse maior, por exemplo, o moço tem que usar uma cinta. Isso, que ele segura entre as Porque pernas. é muito, segura entre as pernas e bate. Sim. Esses outros menores, a galera senta em cima e Isso. bate tudo com a mão. Exatamente, que aí cada um tem uma função de musicalidade. A coreira é uma personagem que, essa dança, ela é feita em círculo. E aí esse círculo é feito, quando essa coreira vai dançar, ela precisa cumprimentar os tambores. Geralmente elas estão ou segurando o santo na mão, ou às vezes até rodam com o santo na cabeça. Isso é muito interessante, eu acho muito bonito. E aí elas cumprimentam o tambor e dançam em roda. A roda tá feita e elas sempre dançam fazendo círculo, girando a saia. A saia bem para fazer esse girado bem bonito, né? Até parece um pouco com o carimbó. Sim, é muito parecido de fato. E aí tem um comprimento que eu faço dentro dessa gira, que é o comprimento da pungada. A pungada.
Eu chego pra você tá girando comigo e a gente punga. É um cumprimento que eu faço pra você. Não é umbigada? Ou umbigada. Eu encerro aqui que eu pude tentar explicar um pouco sobre essas nossas manifestações culturais. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar o nosso estado, de conhecer um pouco sobre a nossa cultura, sintam-se convidados. Obrigada. Obrigado. Agora me diz uma coisa, eu vi nos bastidores que isso aqui tá para fechar. De verdade? Quando? Sim. Nós recebemos o aviso de que a casa vai fechar, porque ela vai ser cedida para iniciativa privada, para uma rede hoteleira. Não temos uma data definida ainda, mas a gente está esperando aí ver o que vai ser feito, para onde a gente vai ser realocado, como vai ser a manutenção do nosso acervo e onde vai ser a nossa nova localização, a nossa nova casa, que a gente espera que abra mais firme e forte, contando essa nossa resistência e essa nossa cultura que é maravilhosa. Tomara que seja um lugar melhor então ainda. Esse nosso vídeo ele vai pro ar dentro de um mês e meio aproximadamente. Hoje é dia 11 de junho, certo? 2024. Então daqui a um mês e meio aproximadamente a gente vai estar postando esse vídeo. Certamente até lá vocês já mudaram pode ser que já não estejam mais aqui, né? Provavelmente. Bom, agora a gente vai ver uma outra parte aqui do museu, onde a gente tem aí saberes tradicionais e etnografia, os chamados centros de saberes. Então aqui é uma amostra dos povos da Amazônia. Legal. Amazônia legal, que não é só Brasil, mas a maior parte seria... Basicamente todos estão no Brasil, eu creio que não tem nenhum de fora, mas tem sinergias próximas. Tem, exatamente, tem alguma conexão com a galera, né, de outros lugares. Vamos vendo aqui o que a gente pode... A gente tem o satélite Cuna, que tem os instrumentos de rituais e de som. A gente vê aqui alguns instrumentos que é usados naquele ritual conhecido das tocandeiras, que é o Minhabé, esse bem aqui. As tocandeiras são aquelas formigas com ferrão gigante. Também para dizer que o cara é macho. Isso. Tem as flautas cariçu, que podem ter uma sinergia com as comunidades indígenas andinas, porque é muito parecido com os que são usados lá. E eles estão até perto, né? A gente crê que isso. Tem os sumas. Que foi parar no samba. Foi parar no samba também. Pau-chuva. Porque parece uma zoada de chuva. E é um sinalizador no final das contas. Sinalizador. Que a floresta é silenciosa, não é tão zoada. Aqui é os Tremembé, tem várias partes do Brasil, mas a gente também tem a nossa comunidade de Tremembé aqui. E eles têm mais essa sinergia com os saberes que eles adaptaram vindo do homem branco. Tanto que a gente vê coisas aqui, a gente acha que não é indígena, mas tem o saber tradicional deles e muita coisa é adaptada. Eles não têm o material original, eles usam o que tem ali e isso que é o foco da exposição. Saber tradicional, mesmo que seja adaptado em materiais que eles não têm. Interessante isso aqui, que é a colher de Kenga. Até então a gente sabe que é o nome dela, parece que também o jeito de cortar ela certinho também é Kenga. E ele é usado para tomar um caldo que chama caldo de Kenga. Lá em Tremembé, em Raposa eles usam muito. Porque Kenga é um nome pejorativo até então, né? Mas para eles não. Até um certo status ter essa colher originalmente, né? Quem é da Baixada Maranhense vai ver muito isso aqui. Na Baixada Maranhense tinham muitas comunidades indígenas, até certo tempo, né? Porque hoje só tem mais os quilombolas. São instrumentos... Armadilha, né? Aqui é a Arapuca. Isso aqui eu conheço. Isso aqui eu fiz. Um dia eu fiz e eu cometi a maldade. As flechas. Uma coisa interessante, que se eu ver aqui, elas são dos Guajajaras. Os Guajajaras também são chamados de Teneterrara. Muita gente não sabia disso. A flecha é de metal. Só que metal já é uma adaptação deles, né? Porque originalmente os indígenas não utilizam metal. Até onde eu sei também não. Ela parece um remo, né? Um remo. Mas na verdade ela é um instrumento de guerra. Tanto que ela tem uma ponta.
Ela pode ser usada como remo né? também. Mas como segunda opção, mas realmente é um instrumento de briga, de guerra. Uma arma à prova d'água. Um monumento feito de uma palmeira. É o ritual deles. De uma palmeira. É fibra de planta. Fibra de palmeira. Aqui os instrumentos de pesca deles, de esqui e taxapa. São vários tipos, parecem os espinhéis que a gente usa aqui na Baixada Maranhense, que com certeza veio deles, né? Já é um saber tradicional adaptado pelas comunidades ribeirinhas. Esse aqui tá bem longe e eles estão adaptando aqui. Esse corte aqui, ó, isso é da minha época em Belém do Pará. Aqui, ó, esse aqui já é de madeira, que é diferente, mas usa o espinhel. Como é que chama isso aqui? São zagaias. Zagaia. O awacana. Pra pegar os peixes maiores, né? Que é bem mesmo lá perto da cabeça do cachorro no Amazonas, no Rio Javari. E o saber tradicional deles é esse. Eles conseguem fazer uma poção, um princípio vindo de plantas. Na verdade, ele não é um veneno, ele é um paralisante. Aí, como que o pessoal lá vai imaginar que umas comunidades indígenas até então sem contato com o homem branco, que é dito como o ser primordial que sabe tudo, né? Vive fazendo guerra. Conseguem fazer ali no meio que eles são bem eles ficam longe de outras comunidades indígenas, principalmente dali na região dessa região. Eles conseguem fazer isso que é extraordinário, só prestando atenção no que acontece na floresta. Observando a natureza. Com certeza devem ter visto algum animal comendo alguma planta e teve algum efeito, aí eles viram um outro e foram juntando, deu nesse paralisante. E o que falando pra gente que ainda funciona. Tanto quando a gente vai botar aqui, mudar a exposição para não tocar. Ali é pra água mesmo, pra segurar a água. Ali outro tipo de currais. A gente vê mansuá, mas eu conheço como landruá, que é para pegar quelônios, principalmente lá na Baixada Maranhense. E os povos que a gente vê desde criança não imagina que é uma coisa indígena, que já é puxada também pelos quilombolas. Essa sinergia, a rede que é indígena. A rede é indígena? Totalmente? A rede até então a gente sabe que é de saber indígena. Ali são as cerâmicas dos quilombolas de Alcântara. A gente também é Amazônia, não sei se você percebeu, a gente está desmatado ao extremo, mas o Maranhão, pelo menos aqui na ilha, primordialmente, a gente é da floresta amazônica com muita influência marinha, muita influência desse ecossistema costeiro, mas se eu for mais para dentro da ilha, em torno de 500 anos atrás, você vai ver floresta amazônica mesmo bem que você vê lá em Belém, céu de Belém, né? Sim. A gente é muito destruído aqui. Estamos tentando frear isso, né? Isso aí eles usam às vezes como tapete pra botar criança pra brincar, não ficar na terra. Eles usam como... Claro que hoje em dia eles não vão usar isso em qualquer lugar que violência tá disseminada em tudo quanto é lugar. Mas antigamente eles usavam como porta, como janela. Sim, e como, eu já ia dizer, divisória, né? Divisórias, a cobertura da casa, a palha, na verdade, sem ser trançada, e as paredes. Eles utilizam ao extremo o babaçu. Tivemos que concretizar, colocar concreto, até ferro, por causa da violência. Mas é isso, né? Fazer o quê? O mundo se transforma, o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Como diria Lenine, né? Vamos pensar, vamos ver o que a gente pode segurar. O Rivaldo tá aqui, ó, ensaiando para dar um tibundo aí na praia.